Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O clima nos bastidores do futebol pernambucano virou um caldeirão fervendo após uma movimentação que ninguém esperava e que já está rendendo discussões acaloradas nas redes sociais. A verdade é que o Náutico decidiu agir no silêncio, sem fazer estardalhaço, sem anunciar intenção nenhuma, e simplesmente apareceu com uma cartada que poucos imaginariam: dar um chapéu no rival Sport Recife justamente por um jogador que já vinha sendo tratado como peça praticamente intocável na Ilha do Retiro. O nome? Zé Lucas, um volante que tem despertado atenção pela regularidade, pela força física, pela capacidade de organizar o meio-campo e pelo jeito de ser aquele motor do time, sempre aparecendo nos momentos em que o coletivo pede alguém para chamar a responsabilidade. E agora, no meio desse clima de surpresa geral, o Náutico surge como vencedor dessa disputa silenciosa, deixando o torcedor rubro-negro sem entender exatamente como isso aconteceu tão rápido, tão de repente e tão fora do radar de todo mundo. A repercussão tomou conta das conversas entre torcedores, porque ninguém estava preparado para imaginar que o Timbu, que vinha sendo cauteloso no mercado, daria um passo tão ousado e estratégico. E é justamente isso que deixou esse movimento ainda mais comentado, a ousadia inesperada. Enquanto o Sport tratava Zé Lucas como um ativo importante, alguém que seria utilizado em momentos-chave, o Náutico enxergou uma oportunidade que parecia não existir e agiu com velocidade incomum, como quem sabe que está prestes a ganhar algo muito valioso. A torcida alvirrubra explodiu em comemoração, não apenas pelo reforço em si, mas pelo simbolismo de vencer o rival num terreno onde, nos últimos anos, o Sport parecia sempre ter vantagem. E a história só ficou mais saborosa porque absolutamente nada havia sido vazado antes, e isso deixou a sensação de que o Timbu preparou esse movimento como quem organiza um golpe de mestre. E o mais curioso dessa história toda é como Zé Lucas se tornou o centro das atenções sem sequer ter pedido isso. Um jogador conhecido pela discrição, pela postura tranquila e pela forma de se comprometer com o trabalho, agora aparece no olho do furacão do burburinho esportivo pernambucano. O volante, que sempre atuou com uma característica mais silenciosa dentro e fora de campo, nunca foi de se envolver em polêmicas, mas ironicamente virou protagonista de uma das maiores agitações de bastidor do momento. E isso é o tipo de situação que aquece programas esportivos, que inflama a torcida e que movimenta o imaginário do torcedor apaixonado, sempre pronto para viver intensamente cada capítulo desse tipo de novela futebolística. O simples fato de um atleta como ele trocar de ambiente, ou ser especulado em outro clube, já costuma gerar debate, mas a forma como tudo aconteceu ampliou esse impacto de maneira gigantesca. O torcedor do Náutico está tratando essa negociação como um marco, algo que pode, de certa forma, representar um novo momento no clube. Há quem diga que o Timbu há tempos precisava de um movimento que simbolizasse força, ousadia e capacidade de surpreender. E Zé Lucas surge como esse símbolo, não necessariamente por ser uma estrela gigantesca, mas porque representa um atleta que estava em evidência num rival direto da região. E é justamente por isso que a chegada dele veste essa aura de virada de chave, como se algo importante estivesse começando a mudar no jeito do Náutico pensar o mercado. Já o torcedor do Sport vive o outro lado da moeda, frustração, estranheza e até mesmo um certo desconforto com a ideia de ter perdido um jogador importante justamente para o rival que sempre foi observado com uma certa distância competitiva. E isso cria uma narrativa ainda mais intensa, porque mexe com o orgulho, com a rivalidade e com a vaidade futebolística. E tem ainda a reação dos bastidores internos, porque sempre que um jogador troca uma camisa por outra tão próxima, existe uma série de interpretações. Há quem diga que tudo foi estratégico e que o Náutico fez um movimento calculado após detectar fragilidades nas conversas do Sport com o atleta. Há também a versão de que o jogador teria se interessado por um novo ambiente, algo que pudesse representar um salto na carreira ou até um papel mais central no projeto esportivo. E surgem opiniões de todos os lados, algumas mais empolgadas, outras mais irritadas, mas todas alimentando o rumor como se fosse combustível jogado numa fogueira gigantesca.
Esse tipo de situação sempre envolve interpretação, especulação, comentários de bastidor e muita leitura entre linhas, e por isso o caso de Zé Lucas já está sendo visto como um dos episódios mais movimentados do cenário esportivo local nos últimos meses. No meio de tudo isso, os analistas começam a tentar entender o real impacto desse movimento no elenco alvirrubro. Há quem diga que Zé Lucas chega para assumir um protagonismo imediato, reforçando um setor que já vinha sendo apontado como carente de mais consistência. Outros acreditam que ele poderá agregar justamente pela sua capacidade de transitar entre funções, sendo ao mesmo tempo marcador, organizador e até um líder silencioso que conecta setores do time. O encaixe dele no sistema do Náutico ainda é alvo de muitas projeções, mas as expectativas são altas, especialmente por se tratar de um atleta que tem repertório para atuar de diferentes maneiras. E isso faz com que a contratação ganhe um aspecto ainda mais interessante, porque não se trata apenas de vencer o rival, mas de trazer alguém que realmente pode fazer a diferença. Se por um lado o Náutico venceu a novela do chapéu, por outro as conversas continuam fervendo sobre o que levou Zé Lucas a aceitar essa mudança. Os comentários variam desde questões de projeto esportivo até a possibilidade de receber um papel mais relevante dentro de campo. Alguns torcedores afirmam que o volante enxergou no Timbu a chance de se reinventar, de assumir uma responsabilidade crescente e de mostrar para o cenário nacional que está pronto para desafios maiores. Outros acreditam que a mudança surpreendeu até o próprio jogador, e que a proposta apareceu num momento tão específico que ele se viu diante de uma decisão que poderia alterar completamente sua trajetória. Esses rumores ganham força porque o futebol é movido por essas narrativas paralelas, onde cada detalhe vira combustível para uma história maior. Enquanto isso, o esporte tenta entender exatamente qual foi o ponto que escapou das mãos. Alguns torcedores rubro-negros acreditam que a diretoria dormiu no ponto, não percebeu o risco, não antecipou a movimentação e acabou vendo o rival agir em silêncio. Outros defendem que talvez Zé Lucas já estivesse inclinado à mudança e que, por mais que o clube tentasse segurar, a decisão estava praticamente tomada. Esse tipo de debate só aumenta o calor da rivalidade e transforma o episódio em algo ainda mais intenso. Mesmo sem declarações oficiais, o burburinho segue crescendo e tomando vida própria, como aquelas novelas de mercado que dominam as conversas nos bares, nos grupos de amigos e nos comentários online. Cada torcedor cria sua própria versão do acontecimento, e é justamente isso que faz essa história ganhar ainda mais força. O Náutico, por sua vez, vive um momento de empolgação que poucos poderiam prever. A chegada de Zé Lucas está sendo tratada quase como um ponto de virada, um indício de que o clube está disposto a brigar por jogadores de impacto e, mais do que isso, a competir diretamente com rivais tradicionais em disputas de mercado. Essa postura mais agressiva mexe com o imaginário do torcedor, que vê no movimento um sinal claro de reconstrução e ambição. Além disso, a contratação gera expectativas sobre o desenvolvimento da equipe ao longo da temporada, já que um jogador com características tão versáteis pode alterar significativamente a dinâmica do meio-campo. E isso, claro, abre espaço para especulações sobre como o técnico pretende integrar o reforço na engrenagem do time. Do lado de Zé Lucas, há um clima de expectativa sobre como ele será recebido e sobre como se adaptará à nova realidade. Jogadores que transitam entre rivais convivem com um tipo muito particular de pressão, ao mesmo tempo em que são vistos como reforços valiosos, também enfrentam olhares curiosos, dúvidas iniciais e até comparações inevitáveis com seu desempenho anterior. Mas, pelo que se comenta nos bastidores, Zé Lucas é um atleta que costuma lidar bem com cobrança, alguém que prefere mostrar seu valor dentro de campo, de forma objetiva, deixando que o trabalho fale mais alto do que qualquer narrativa externa. E esse perfil, aos olhos de muitos, se encaixa perfeitamente no clima de renovação que o Timbu tenta construir. O esporte, ao perceber a repercussão dessa movimentação, tenta reorganizar a narrativa interna. Há quem diga que a diretoria já trabalha para suprir essa ausência com alternativas no mercado, buscando nomes que possam manter o equilíbrio do elenco e evitar que a saída de Zé Lucas gere um impacto emocional muito forte. Esse tipo de movimentação é natural no futebol, mas quando envolve rivais diretos, tudo parece ganhar um peso emocional adicional. E a torcida, que vive tudo de maneira intensa, reage como se estivesse acompanhando um capítulo decisivo de uma série dramática. Afinal,
Perder um jogador para o rival nunca é apenas uma perda técnica, é também uma ferida no orgulho, algo que precisa de resposta rápida para evitar que o clima de frustração se prolongue. Enquanto a história continua se desenrolando, a verdade é que o burburinho não dá sinais de que vai diminuir tão cedo. Nas rodas de conversa, nos programas esportivos, nas transmissões independentes de criadores de conteúdo, a novela do Chapéu do Náutico sobre o esporte já assumiu vida própria. E isso mostra como o futebol pernambucano, quando movimentado dessa forma, se torna ainda mais vibrante, ainda mais imprevisível e ainda mais apaixonante. A chegada de Zé Lucas representa mais do que uma simples contratação, ela simboliza uma disputa de bastidores, uma afirmação de postura e uma história que ainda promete render muitas falas, reações e análises. E, para quem ama o futebol como espetáculo, esse tipo de enredo é simplesmente ouro puro. O impacto da chegada de Zé Lucas ao Náutico vai além da simples reposição no elenco, é um recado claro ao mercado e aos rivais, mostrando que o Timbu não apenas observa, mas age com inteligência e rapidez quando identifica uma oportunidade estratégica. O efeito psicológico desse movimento também é enorme, porque jogadores e torcedores percebem que o clube está disposto a mexer as peças de forma ousada, sem esperar permissões externas ou seguir padrões previsíveis. Cada treino, cada entrevista e cada gesto do volante agora serão observados com lupa, como se cada ação pudesse simbolizar um capítulo dessa novela esportiva que só tende a crescer. E é nesse clima de expectativa e curiosidade que o Náutico começa a colher o que pode ser, de fato, um ponto de virada em sua história recente. Enquanto isso, Zé Lucas chega a um ambiente que mistura otimismo e pressão, porque a torcida espera não apenas que ele jogue, mas que assuma protagonismo em momentos cruciais, que conduza o meio-campo com autoridade e que represente o espírito de competitividade que motivou sua contratação. O desafio não é apenas técnico, mas também psicológico, já que ele precisará se adaptar rapidamente ao estilo da equipe, conquistar a confiança dos companheiros e demonstrar que merece o investimento feito pelo clube. Nesse cenário, cada partida se transforma em uma vitrine e cada desempenho é amplificado pelo contexto de rivalidade e expectativa que envolve sua transferência. A narrativa em torno dele é construída minuto a minuto, comentário a comentário, torcida a torcida, e cada gesto dentro e fora de campo contribui para consolidar ou questionar a decisão do clube. E no meio desse burburinho todo, fica claro que o futebol é muito mais do que números e resultados, é política, estratégia, leitura de mercado e, sobretudo, emoção. A história de Zé Lucas no Náutico já está sendo contada nos cafés, nas redes sociais, nos programas esportivos e nos grupos de torcedores, transformando um simples reforço em um episódio memorável da rivalidade local. Cada detalhe é interpretado, cada movimentação nos bastidores é especulada, e tudo isso cria uma tensão deliciosa que mantém a narrativa viva. O que começou como uma contratação inesperada, silenciosa e estratégica agora se tornou uma novela que ninguém quer perder, e que promete muitas páginas ainda, com capítulos repletos de suspense, emoção e, claro, futebol do mais alto nível. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O efeito da chegada de Zé Lucas ao Náutico também se reflete diretamente na relação entre torcida e elenco, porque um reforço desse calibre mexe com o imaginário coletivo. A torcida alvirrubra agora se vê sonhando com possibilidades que antes pareciam distantes, imaginando jogos mais equilibrados, meio-campo mais sólido e presença de liderança em momentos decisivos. Ao mesmo tempo, cada aparição do volante em treinos ou nas redes sociais passa a ser interpretada como um indício de como ele vai se encaixar no time, criando um clima de expectativa constante que alimenta o burburinho, aumenta a paixão e mantém os torcedores conectados ao dia a dia do clube como nunca antes. O simples fato de Zé Lucas estar vestindo a camisa do Náutico já é motivo de narrativa e especulação. No campo técnico, a chegada de Zé Lucas provoca reflexões sobre como o elenco será reorganizado e quais serão as novas dinâmicas dentro do time. Treinadores, analistas e torcedores já especulam sobre ajustes de posicionamento, sobre como ele poderá comandar o meio-campo, interceptar jogadas e iniciar transições que antes eram mais previsíveis.
Sua capacidade de leitura de jogo e de articulação das jogadas faz dele não apenas um reforço físico, mas estratégico, alguém capaz de influenciar diretamente o ritmo do time. Esse tipo de contratação mostra que o Náutico não pensa apenas em ocupar posições, mas em fortalecer ideias de jogo, criar identidade e surpreender adversários, algo que deixa os especialistas atentos e os rivais em alerta máximo. E, finalmente, o que chama atenção nesse burburinho todo é como o movimento simboliza uma mudança de postura do clube frente ao mercado e à rivalidade local. O Náutico deixa claro que está disposto a disputar peças importantes, a usar em negociações e a colocar seu projeto esportivo acima de convenções ou previsões. A chegada de Zé Lucas não é só uma contratação, é uma mensagem de ambição, de competitividade e de estratégia silenciosa que transforma cada treino, cada jogo e cada notícia em parte de uma narrativa maior. No fim das contas, esse episódio reforça a emoção, a imprevisibilidade e a intensidade do futebol pernambucano, provando que, quando se trata de bastidores e rivalidade, cada movimento conta e cada detalhe é combustível para a história. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.